gente, né, tem como acessar. Uma janela, né? Isso, coloca lá em uma janela, isso. E aí você projeta a sua apresentação, né? Ok, já apareceu aqui pra gente. Para mim não está aparecendo. Não está aparecendo a sua apresentação? Tenta, às vezes, sair e entrar, sair e colocar de novo, às vezes. Às vezes demora também alguns instantes para a internet carregar. Está aparecendo? Está carregando? Sim, apareceu. Pode iniciar, então? Isso, podemos começar. Então, vamos para o processo respiratório, né? Aquecimento de grãos entrando nessa parte. Na verdade, é uma continuidade, né? A gente segue em frente aí com o assunto de conservação, né? Deterioração. Agora, falando mais especificamente sobre esses processos, né? Ok. Bem, então, bom dia a todos. Me chamo Lara Rezende, estou no segundo período de mestrado em Ciências Agrárias e Agronomia e hoje irei apresentar para vocês sobre processo respiratório e aquecimento dos grãos. Durante a apresentação, estarei fazendo uma breve introdução sobre o assunto, quais os fatores que interferem na respiração e as consequências da respiração, manejo conservativo e metabolismo, termometria e aeração, e, por fim, fazer as considerações finais. Todos estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo normal. Sim. Tá bom. Sim, tranquilo. O armazenamento, então, é um processo de suma importância, pois, ao ponto em que a semente começa a respirar, se o armazenamento estiver inadequado, irá então caminhar para a perda da viabilidade dos grãos. E, durante o armazenamento, a massa de grãos é constantemente submetida a diversos fatores externos, os quais podem ser físicos, químicos e biológicos. Os químicos, então, alteração da temperatura e umidade, químico, fornecimento de oxigênio, e os biológicos, como interferência das bactérias, fungos, insetos e roedores. Depois de colhidos, os grãos continuam a respirar, produzindo, então, gás carbônico, água e calor. E há duas formas de respiração, sendo essas aeróbia e anaeróbia. E enquanto vivos e em condições aeróbias, os grãos respiram, consumindo reservas, sendo estas, então, podendo ser em forma de carboidrato, lipídios, proteínas e ácidos orgânicos. E, consequentemente, a liberação de água, gás carbônico e energia em forma de calor. A respiração aeróbia ocorre na presença de oxigênio, oxida carboidratos e gorduras e produzindo gás carbônico, água e libera energia. Aqui está a equação da respiração aeróbica, na qual glicose mais oxigênio produz gás carbônico, água e calor e energia em forma de calor. Aqui a gente exemplificando, né, que 180 gramas produzem cerca de mais de 670 calorias e 1 grama produz 3,76 calorias. A respiração anaeróbia ocorre na ausência de oxigênio e esta é efetuada por micro-organismos. Neste caso, então, o oxigênio utilizado provém do próprio grão, denominado, então, fermentação. E os produtos finais dessa respiração são gás carbônico e compostos orgânicos simples, como, por exemplo, álcool etílico, ácido acético, ácido lático.
A respiração está, então, fortemente ligada à deterioração, sendo que grãos deteriorados apresentam maior coeficiente respiratório, ou seja, maior liberação de CO2 e menor absorção de oxigênio, assim como maior desorganização do processo respiratório. Há diversos fatores que interferem nessa deterioração, como, por exemplo, teor de água dos grãos, temperatura, umidade relativa, insetos, ácaros, roedores, pássaros, bactérias e fungos. E esses fatores, então, podem provocar perdas tanto quantitativas quanto qualitativas. As perdas qualitativas são representadas pela perda de peso e de umidade, causadas no processo respiratório, e sempre em busca do equilíbrio hidroscópico. Na pós-colheita, essa perda pode chegar até mesmo 30%. Aqui, exemplificando, como um colega já apresentou na aula anterior, após a maturidade, as sementes começam a respirar e, neste caso, pode haver a perda da viabilidade. Se a semente está respirando, ela irá gastar mais energia e mais reserva. E no campo, por exemplo, se a semente... Se acontece, por exemplo, chuva, a semente irá respirar mais, irá degradar, e assim irá degradar mais rápido, o que pode ocorrer incidência de micro-organismos, devido ao trincamento. Quais os fatores, então, que interferem na respiração? A temperatura é um dos fatores, sendo crucial a interação de fatores bióticos e abióticos que promovem a deterioração dos grãos, pois, quanto mais se elevar a temperatura, mais rápido será a sua deterioração. E pela lei de Van de Hoff, a cada 10 graus de aumento de temperatura, as reações sofrem acelerações de até mesmo de 2 a 3 vezes até 40 graus. Aqui a gente pode exemplificar, então, que os grãos estavam armazenados a 40 graus. E o que ocorreu, então? Com a umidade relativa alta, houve, então, os grãos começaram a germinar no próprio silo e ocorreu, então, também a deterioração dos grãos. Aqui também exemplificando os grãos armazenados totalmente deteriorados, cuja temperatura aqui estava a 50 graus. Mais uma exemplificação, né, dos grãos totalmente deteriorados, aqui armazenados em silos, quando foi abrir, né, estavam totalmente deteriorados. Estudos, então, sobre a influência da temperatura na atividade respiratória de grãos de soja, contendo inicialmente 18,5% de umidade em condições de ótima aeração, apresentaram os seguintes resultados. Que a gente pode ver que quanto mais se eleva a temperatura, maior será a sua taxa respiratória. Outro fator que interfere na respiração é o teor de água, no qual grãos armazenados com teor de água entre 11% e 13% têm discreta respiração, mas de acordo com que aumenta-se a umidade, a respiração se acelera. Pelo caráter hidrofóbico das gorduras, os grãos oleaginosos devem ser mantidos com umidades menores. Acima de 70% de umidade relativa, os fungos se desenvolvem e o aquecimento da massa de grãos ocasionará em sua deterioração. Então, vale ressaltar que a umidade relativa para armazenamento deve estar sempre abaixo de 70%. E sempre observar a umidade relativa de equilíbrio e temperatura. Aqui a gente mostra, né, o teor de água em bulbo úmido, e a gente pode comparar a velocidade da respiração. Em 12,8%, ela estava a 0,0014%, e comparando a 45%, ela já estava a 2,1.600 a taxa respiratória.
sendo que se a umidade relativa do ar intergranular atingir valor acima de 70%, a temperatura ambiente, a taxa respiratória, poderá tornar-se muito elevada se a umidade de equilíbrio do produto for alterado para um valor maior, como, por exemplo, o milho a 25 graus. Só falta um pouquinho ali, por favor, né? Só para destacar, pessoal, o que significa essa unidade ali, né? ml de CO2 por grama, né? Normalmente o que acontece? A respiração, então, ela, né, como foi falado, tem aquela equação bem simples ali da respiração, né? Onde você tem oxigênio, carboidrato, e aí, nesse caso, gera, né, com produtos ali, o CO2, água e energia. Então, né, lá da química, lá da estequiometria, né, se a gente faz esse balanço e a gente consegue medir a quantidade de CO2, né, ou miligramas, ou massa, né, de CO2 que é produzido em determinado volume, né, determinado local, a gente consegue medir a respiração, né? Então, normalmente, esses trabalhos com respiração, eles são feitos dessa maneira, em um ambiente hermético, né, um pote, um recipiente fechado, onde a gente tem condições de deixar ali por um certo período aquela amostra, e ali a gente ou ir monitorando ou retirar amostras dessa atmosfera, né, e levar nos equipamentos, né, normalmente cromatógrafos, né, equipamentos que conseguem fazer essa medição de CO2. E aí, por meio dessa leitura, né, a gente tem, então, a quantidade de CO2 produzida, né, que foi aumentada ali nesse período, e com isso a gente consegue saber a taxa respiratória, né, daquele produto, daquela amostra, que é dada normalmente dessa forma, né, quantidade de CO2 produzido, né, em massa, por um certo tempo, né, um certo período. Então, por isso que a gente consegue, né, igual nesse caso aí, variando o teor de água, né, o quanto que aumentou a respiração, né. Então, não é uma medição fácil, né? Normalmente o CO2 é bastante, mas um pouco complexo de ser medido. Os sensores que a gente tem, sensores, né, no mercado, normalmente não tem uma precisão tão grande, né, na faixa de 50 a 100 partes por ppm, né, partes por milhão. Então, quando a gente vai para trabalhos mais precisos, que precisam de uma medição mais sensível, né, a gente já tem que ir para equipamentos mais precisos, né, como a gente falou, que fazem essa medição, né, da atmosfera. A gente retira a amostra e leva para o equipamento para fazer a quantificação. Tá? Vocês vão ver agora que nos próximos, né, também mostra essa mesma unidade, normalmente, né, ml ou grama, né, de CO2, por grama de quê? De grão, né? Por dia, por tempo, por mês, por semana, né? Por dia, que é o mais comum. Ok, pode continuar. Mais uma exemplificação, então. O teor de água aqui estava a 12,3%, com a taxa respiratória de 0,07, tendo, então, 0,5 colônias de fungo. Fazendo a comparação com a última temperatura, então, quando o teor de umidade de água estava a 30,5%, a taxa respiratória já aumentou para mais de 1.700 e as colônias aumentaram para mais de 63 mil colônias de fungo. Mais um exemplo, a cultura milho, trigo e centeio. O milho aqui, então, aumenta, né, sua taxa respiratória, cerca de 16% do teor de água, com a taxa respiratória quase aproximando de 20%. O trigo e o centeio estão bem próximos aqui, tendendo a 17%. E aqui comparando, então, os grãos de café, na qual tem o grão verde, o verdoengo, que está tendendo ao maduro, e o cereja. Aqui a gente pode ver que os grãos verdes, que estão nessa faixa aqui, eles têm alto teor de respiração,
pois seu metabolismo está bem acelerado. E comparando aqui com o grão cereja, a taxa respiratória já é bem mais baixa, pois ele já atingiu sua máxima performance, então ele já está perdendo água. Outro fator que interfere são os organismos associados, influência do estado sanitário. Parte significativa do calor e do gás carbônico produzido na respiração de grãos úmidos é atribuída como metabolismo de micro-organismos presentes. Os metabolismos de insetos e ácaros podem exercer importante papel no aumento da temperatura dos grãos no armazenamento. Enquanto os micro-organismos tendem à produção de aquecimento generalizado em toda a massa, os insetos e ácaros o fazem em focos formando bolsas de calor. Parte significativa de CO2 da respiração é atribuída ao metabolismo de micro-organismos, especialmente o fungos, como eu já disse anteriormente. E que fazendo uma comparação, né, que olha como a taxa respiratória dos grãos sem tratamento se eleva em comparação com os tratamentos, para exemplificar, então, a importância da realização do tratamento. Outro fator é a composição do ar ambiente. As taxas de CO2 e O2 interferem no processo respiratório dos grãos. É mais difícil ao ar circular entre os grãos armazenados a granel do que em armazéns de sacarias. Por essa razão, então, sempre que o armazenamento for a granel, é imprescindível a instalação de um adequado sistema de aeração juntamente com o sistema de termometria. Em circulação natural, o ar não atravessa a massa de grãos de modo a resfriá-la convenientemente, só através da aeração forçada, diferentemente do que ocorre nos sistemas convencionais de armazenamento, onde o natural deve ser facilitada a circulação do ar por convecção, através da instalação de portas e janelas amplas e devidamente protegidas para não facilitar a entrada de animais e nem infestação de pragas. Além de que o grão, se conservar menos, perde mais peso e se o processo respiratório for mais intenso. Outros fatores também que interferem na respiração são os danos mecânicos, que pode facilitar a entrada de micro-organismos, o tamanho dos grãos, que quanto menor os grãos, maior será a sua taxa respiratória, e também as impurezas. Quais são as consequências, então, da respiração? O autoaquecimento. O autoaquecimento dos grãos é consequência do processo respiratório dos grãos associados a fungos e ou pragas. Os grãos têm baixa condutividade térmica. E o calor se acumula, aumenta a temperatura da massa de grãos e do ar intragranular, aumentando a respiração dos próprios grãos e, em sequência, dos micro-organismos, insetos e ácaros. Sendo assim, quanto menor for os grãos e maior for a gordura em sua composição e mais danificado estiverem, maior será a possibilidade que ocorra a autocombustão. Quais são as regiões mais suscetíveis a essa autocombustão? São próximos às paredes e pisos e em superfície da massa de grãos, na parte superior da carga. Quais são as medidas preventivas para que ocorra o controle desses efeitos? Realizar a limpeza e a secagem prévia dos armazéns, juntamente com a aeração em transilagem ou intransilagem, e também realizar expurgo e outras medidas sanitárias complementares. Dinâmica metabólica. O aquecimento produzido pelo processo respiratório dos grãos, associado aos micro-organismos, insetos e ácaros, provoca alterações nas dinâmicas metabólicas.
em que, geral, começam com o metabolismo dos grãos, acumulando calor e água, o que estimula inicialmente desenvolvimento de micro-organismos psicrófilos, seguido dos mesófilos e dos termófilos. Insetos e ácaros se desenvolvem na mesma condição ambiental dos mesófilos. Todos esses processos consomem reserva e liberam calor e água, gerando fenômenos de autoaceleração, uma vez que os produtos das reações são acelerados delas próprias. Tem-se também a quebra técnica, que é o consumo de materiais orgânicos do grão, durante o processo respiratório da massa de grão. E é aceitável, então, uma perda de menor que 0,5% somente. Falando, então, sobre o manejo conservativo e metabolismo. Os manejos conservativos de grãos no armazenamento estão estreitamente relacionados com os metabolismos dos grãos e dos organismos associados. Para uma boa conservação hermética, deve ser armazenados grãos íntegros, limpos e secos, para não serem estimulados os micro-organismos facultativos e anaeróbicos. O expurgo deve ser feito antes de uma transilagem ou intransilagem para que não ocorra disseminação de focos. Aqui exemplificando a prática do expurgo, sendo uma prática curativa e não deixa resíduo no produto. É utilizado um fumigante, como por exemplo Gastoxin, e vale ressaltar que é uma prática que apresenta riscos elevados para pessoas. Por isso, então, ao realizar a prática, deve ser utilizados os EPIs corretamente, como o uso de máscaras, a roupa completa e óculos para que você não sofra toxidez. Termometria. O monitoramento dos valores de elevações de temperatura, de umidade de massa de grãos. O acompanhamento diário dessas temperaturas permite acionar a ventilação de resfriamento dos grãos, sendo a aeração, de forma preventiva, antes que elas atinjam um valor próximo ao de risco de perda dos grãos armazenados. Outro fator, então, é a aeração, que consiste na movimentação de ar através das massas de grãos, com o objetivo de modificar o microclima, desfavorecendo o desenvolvimento de fungos e insetos e reduzindo o uso de agrotóxicos na massa de grãos. A areação, então, homogeneiza a temperatura interna do silo, reduzindo os efeitos das correntes convectivas e ocorrência de bolsas de calor. E a medida da temperatura pode ser feita, então, utilizando termopares ou termômetros. Aqui um diagrama para a conservação segura dos grãos. A gente pode ver aonde ocorre a incidência de insetos, aqui nessa faixa amarela. Aqui é que ocorre onde inicia a germinação dos grãos. Aqui é a faixa ideal para uma boa conservação e a partir daqui já ocorre a deterioração. E como considerações finais, a deterioração dos grãos é irreversível. Depende da temperatura, das variações do teor de água e do ataque de pragas e micro-organismos, e pode ser apenas atenuada por adequados controles nos manejos de conservação. E o monitoramento de CO2 em grãos durante o armazenamento podem fornecer a detecção precoce de deterioração dos grãos, resultando em redução nas perdas, maior qualidade e níveis de micotoxinas mais baixos. Então é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada. Ok, Lara, antes de você tirar a apresentação, volta um pouquinho lá pode ser, acho que é no segundo ou terceiro slide, lá no comecinho. Só para a gente reforçar um pouco a reação de respiração em si, né? Ela, a princípio, um pouco mais para frente, isso, essa daí.
É interessante porque a gente pensar em respiração, né? Então, a gente pensa, comparando a nossa respiração com a respiração dos grãos, né? Então, grãos, né, materiais biológicos de modo geral, são vivos, né? Então, por isso respiram, né? Biologicamente vivos, só que eles respiram de uma maneira diferente, né? A nossa respiração, né, dos animais é completamente diferente. Se a nossa respiração fosse igual a dos grãos, seria muito interessante, né? Era só, não ia ter mais academia, não precisar mais nada disso, né? Ah, quero perder peso, como é que eu faço? Ah, vou respirar. Quanto mais eu respirar, mais eu estou consumindo minha energia e estou ficando mais leve, né? Então, os grãos respiram desse jeito. Olha só que interessante, né? Eles usam o que eles têm de reserva, né? Que tá ali o carboidrato deles, né? A matéria seca, como exemplo, né? Tá aí o carboidrato, mas é proteína, lipídio, né? Toda a parte de matéria seca deles, de modo geral. Uma presença do oxigênio, né? No caso aí da aeróbica, anaeróbica é sem oxigênio, mas nesse caso aí é da presença do oxigênio. Então, ele consome a sua reserva, né, para se manter vivo. E, assim, é muito interessante, porque vamos pensar, então, nesse lado inicial aí da equação, né, dessa equação estequiométrica aí, né, balanceada. Então, a gente tem consumo entre matéria seca e oxigênio. Bom, então, se a gente for pensar no armazenamento produto lá no silo, a gente já tem algumas influências, né? Por exemplo, vou consumir oxigênio. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? O que acontece esse oxigênio que está aí intergranular, né, na porosidade? Ele é utilizado para alguma coisa ou não? Podem falar. Esse oxigênio tem, para mim, é que ele vai influenciar de modo geral, né? Vamos dizer assim, as condições que ele tiver na parte intergranular, né? Vamos dizer assim, da massa ali de grão, ele pode favorecer ou desfavorecer, né? Na medida que se você muda, né? Vamos dizer assim, essas condições, né? Pode reumedecer, pode favorecer a questão do desenvolvimento de inseto, né, devido à questão que o grão vai começar a respirar um pouquinho mais, né, e vai influenciar no sentido de multiplicação de inseto, né, proliferação. Uhum. E a questão quando ele entra em equilíbrio, né, dificilmente vai ocorrer essas perdas, né, tipo assim, vai estabilizar ali aquele ponto, né, às vezes o grão vai deixar de perder, vamos dizer assim, queima de matéria seca, entre outras coisas, né. Uhum. Então, assim, o oxigênio ele tem essa influência muito grande, principalmente, né, nessas outras partes também, mas principalmente na ação de insetos e micro-organismos, né, os fungos, né, principalmente, mas os insetos, né, eles podem ser controlados se os níveis de oxigênio forem baixos, né, então os insetos respiram também, né, e eles precisam de oxigênio, então é um ponto interessante. Uma forma de controle que a gente tem de pragas é a atmosfera modificada ou controlada, onde a gente altera esses níveis. Então, por que às vezes a gente pega, né, todo mundo já deve ter feito isso, ou se não fez, sabe quem fez. Pega lá o feijão, o arroz, né, coloca dentro de garrafa PET, fecha e põe lá no armário. Né? Está fazendo o que ali? Está fazendo um armazenamento com a atmosfera modificada. Porque ali dentro, né, tá lacrado, está fechado, e ali vai haver respiração, né, o grão está respirando ali dentro, e aí ele está consumindo oxigênio. Então vai diminuir ali, vai deixar uma condição, né, menos favorável ali para desenvolvimento de insetos, por exemplo. Né? Se coloca na geladeira, melhor ainda, né? Porque aí baixa a temperatura, aí uma outra, né, reforça ainda mais a diminuição da respiração, né? Temperatura e está influenciando aí na temperatura e nos níveis ali de O2, né, de oxigênio dentro do ambiente. Então, a atmosfera é importante, né, os níveis de oxigênio principalmente, né,
E a molécula de glicose aí, né, representada pelo C6H12O6, o que acontece? Se está respirando, está consumindo matéria seca, né? O que acontece com a massa desse produto, na hora que passa lá na balança, o peso desse produto? Depois de um certo tempo, quanto mais respirar, ele vai ficar mais leve, né? Então, essa é uma outra influência muito grande da respiração. O produto perde massa devido à respiração. A porcentagem, a quebra técnica, né, que a Lara colocou aí, é justamente isso, essa redução, vamos falar popularmente, né, no peso do produto devido à respiração, né? Então, olha só que interessante, às vezes você tem lá um produto armazenado, né, ficou lá 6 meses lá no silo, está com o mesmo teor de água inicial, entrou com 12,5%, saiu com 12,5%, porém, você não vai ter aquela mesma quantidade de produto, vai ter um pouco menos, né? Esse um pouco menos, obviamente, vai depender desses fatores aí, principalmente da taxa respiratória, principalmente o teor de água, principalmente a temperatura, né? Que influenciam aí na respiração. Então, fica mais leve. Isso era muito interessante, antigamente, quando se armazenava o produto muito tempo, né? Às vezes, principalmente antigamente, né, tinha aqueles estoques do governo, né, os armazéns convencionais ainda, sacaria, e deixava lá arroz, feijão, lá meses, até anos armazenado, e aí, naturalmente, pelo processo respiratório, ia perdendo peso, né, e aí quando você pegava uma saca de 60 quilos, você levantava com uma mão, né, exagerando, né? Por quê? Porque se ficar muito tempo, e aí com taxa respiratória, diminui essa massa, o produto fica mais leve, então ele não vai ter mais 60 quilos lá naquela saca. Então, aquele 0,5%, 0,5% ali é justamente o que é aceitável, né, de taxa respiratória e de quebra técnica. E essa quebra técnica diferencia de porcentagem de quebra, tá? Porcentagem de quebra é redução por secagem, redução de água. Quebra técnica é redução por respiração, é essa aí que ocorre, né, no consumo da matéria seca, tá? Bom, isso tudo a gente só está falando nesse início aí, né, no início da equação, do lado esquerdo aí da equação. Vamos para o outro lado agora, os produtos, né, os resultados. Produz CO2, então está balanceado ali, né, 6 moléculas de CO2 nessa equação aí de balanço. Produz CO2, isso é interessante em que sentido? Na atmosfera, então, o CO2 ele é tóxico ou não? Para gente, para animais, para insetos, né, organismos, de modo geral. É muito tóxico, né? Se a gente... toda essa discussão aí de CO2, né, e aumento na atmosfera ainda são níveis, né, relativamente baixos, mas quando a gente tem um ambiente fechado, né, principalmente com baixa, não precisa ser hermético, mas com baixa circulação de ar, sem aeração, por exemplo, a gente tem, então, aumento dessas concentrações de CO2 ali dentro, se tiver uma respiração muito alta. E isso também é benéfico, se a gente for pensar em armazém hermético, né, atmosfera modificada, local hermético. Por quê? Porque o CO2 sendo tóxico, se a gente aumentar os níveis de CO2, a gente também dificulta ali o desenvolvimento de pragas, né, insetos, né, os próprios fungos também, né, então isso é interessante nesse sentido, ao diminuir o oxigênio, aumenta CO2, né, então isso, né, no armazém, num ambiente hermético, isso é interessante. Vamos para frente. Água, 6H2O, 6 moléculas de água. Aí agora que ficou bom, né? Aumenta água na atmosfera, porque essa água aí não é na forma líquida, né? A Lara colocou ali alguns exemplos de fotos, né, de deterioração, produto deteriorado ali já é um extremo, né? Quando a gente já tem uma condensação de água, né, de idade alta ali, água, né, absorvida ali na forma livre, água livre na superfície do grão ali, provavelmente, gerou até germinação, né, e deterioração, né, já avançada. Mas mesmo que não chegue naquele nível ali, só o fato de respirar, o grão respirar e liberar essa água já aumenta a
a umidade relativa intergranular. Se a umidade relativa intergranular aumenta, o que acontece com o equilíbrio higroscópico? Aumenta ou diminui? Teor de água de equilíbrio. Se tem mais pressão de vapor nessa atmosfera. Aumenta, né? Vai umedecer, reumedecer, desculpa, o grão, né? Naquele local. Exatamente. Aí você vai ter adsorção de água. Se tem adsorção de água, aquele grão que estava ali em 13,5, 14, o ambiente fica mais úmido, né? Vocês acabaram de fazer um exemplo lá, né, a atividade anterior, que era de equilíbrio higroscópico, no caso lá era o contrário, né? Diminuía a umidade relativa porque esquentava lá o motor do ventilador, esquentava, e aí diminuía a umidade relativa. Aqui é o contrário. Aqui com a respiração, né, produz água que vai para a atmosfera e aumenta a umidade relativa. Então a umidade relativa de equilíbrio, né, estava ali em 0,7, atividade de água 0,7, né, vai lá para 0,75, 75% de vapor, né, de umidade relativa. Então, aquele produto que estava ali em equilíbrio a 13,5 vai para 14. Opa, né? E aí, aumentou o teor de água. Ele vai respirar mais ou menos? Passa um pouquinho, Lara, vamos lá para aqueles gráficos lá de teor de água, né? Por favor. Deixa eu ver mais para frente. Passou isso, mais. Isso daí. Teor de água, esse aí tá bom. Olha só o que acontece, né? Ali tá milho, trigo, centeio, né? 11, 12, 13%, ali baixinho, né? Baixinho a respiração, né? Todos amiláceos. 13, passou para 14, opa, olha lá o que a gente falou lá do equilibroscópico e do 14%, né? Olha lá a hora que vai para 15, olha o tanto que aumentou, né? 15% teor de água. Agora, aumentou mais um ponto percentual, foi para 16. Olha o tanto que disparou ali a respiração, né? Quem já voou de avião, andou de avião aí, todo mundo já deve ter andado. Como é que é a hora que decola, né? Você sente ali que, né, vai indo, de repente, faz isso. Olha ali, ó. Gráfico da decolagem. É justamente isso, né? Quando aumenta um pouco o teor de água, né, e esse um pouco ali é pouco mesmo, um ponto, meio ponto percentual, você já tem uma aceleração muito grande da respiração. Então, o teor de água é um dos principais fatores que interferem na respiração. Se aumentar um pouquinho, né, esse teor de água, já aumenta muito a respiração. Aí o que acontece? Olha só que interessante. Aumentou a respiração, né, produziu mais água, o ambiente ficou mais úmido. Ok. Aí, equilibroscópio. O que acontece com o teor de água? Sobe um pouquinho, né? Se subir um pouquinho, o que acontece com a respiração desse grão? Aumenta, né? Aumentou a respiração, produziu água. Produziu água, aumentou o equilíbrio. Mais respiração, mais equilíbrio, mais... O que acontece? Acelera todo esse processo de deterioração. Então por que né, aquelas fotos ali, por que o produto ficou daquele jeito? Porque respirou muito. Né? Por que respirou muito? Ele estava úmido, foi aumentando a umidade. Ainda tem um outro fator importante. O que produz além, né? Vou falar de novo lá na equação, lá, por favor. Aí, além da água, o que acontece? Peraí, só onde que é para voltar? Lá naquela equação que a gente estava, lá na respiração. Aí, o que acontece? Produziu água, né? Mais um para cima, isso. Aí tá ali, a água como resultado. Além da água, olha que beleza, né? Além da água, olha o que tem, beleza? Vamos falar ao contrário, né? Olha o que tem ali de resultado. Calor, né? Ali, ó, nesse balanço aí simples, olha lá, 677,2 calorias, né? Produzidas, consumindo ali, né? Essa molécula de glicose, uma molécula de glicose ali sendo... né, utilizada em processo respiratório. Olha o quanto que produziu de energia. O que significa essa energia? Quente. Esquenta o ambiente. Aí agora melhorou ainda mais, né? Umedece mais, esquenta mais, e a hora que esquenta, o que acontece com a respiração? Né? A Lara mostrou também, né, as tabelas ali, mostrando o que acontece, aumentou ali 10 graus a temperatura, a respiração dobrou, né? Pensando no mesmo teor de água, sem considerar o teor de água. Agora você tem o teor de água disparando
Você tem a temperatura aumentando, dobrando também essa respiração, quando você aumenta de 10 graus, dependendo da faixa, né? O que acontece? Pode voltar, pode um pouco para frente lá, naquelas fotos lá. Mais um pouco. Essa aí é uma, né? Olha o que acontece. Por que aconteceu isso com esse produto? Está explicado. Processo respiratório. Deterioração, né? Olha aquilo ali, mais um pouquinho para frente. Esse aí é essa foto muito boa, né? Do milho ali germinado. Olha ali os blocos, né, de soja. 52 graus dentro do silo, né? Ali, né, termômetro mesmo de mercúrio medindo lá, 52 graus, né? Por quê? Respirou, produziu água, aumentou a umidade. Aí ainda tem mais uma coisa que interfere nesse meio aí. Ficou quente e úmido. Ficou bom para quem? Quais são os organismos que adoram temperatura e umidade elevada? Deixa o guarda-roupa fechado lá de vocês nessa época agora, quando está chovendo, o mês inteiro chovendo. Deixa tudo fechado lá. Não ventila nada, não. O que acontece com a roupa na hora que vai tirar para usar? Tá tudo mofado. Exatamente. O que é? Micro-organismos. Por quê? Quente e úmido. Agora está explicado por que deteriorou tudo desse jeito. Micro-organismos desenvolveram. Micro-organismos são organismos vivos? Fungos são organismos vivos? Sim. Se eles são vivos, o que eles fazem? Respiram. Se eles respiram, o que acontece? Todo o processo é acelerado, né? Produz água, produz calor, né? Consome oxigênio, ou seja, acelera ainda mais essa respiração. Pronto, está explicado. Podemos parar por aqui, não falar mais nada de respiração, deterioração. Esse é o processo de deterioração acelerado aí pelos fungos, pela temperatura, pela umidade relativa, né? Ali aquele gráfico é interessante também, Mário, se você puder colocar naquele lado dos fungos, do tratamento. Esse aí é um deles. Um para baixo, para cima. Isso. Olha lá, quando se utilizou o tratamento, né, o fungicida, olha o que aconteceu com a respiração. Chegou ali uns 15%, 16%, 17% de água, né? Menos da metade era respiração dos grãos. O restante, ali, passou dos 17%, é muito mais respiração devido aos fungos, aos micro-organismos, do que do próprio grão em si. Então, olha o tanto que potencializa, né, a respiração com os micro-organismos. Bom, mais um fator ainda que faltou aí nessa história. Quente, úmido, né? Mas principalmente quente, ali, principalmente 30 graus, né? A partir de 25, 30 graus, ali, 32 é a faixa ideal. Fica bom para quem mais aparecer aí nessa história, né? Também os insetos, né? Então, é mais um fator, mais um agente aí que potencializa isso tudo. O inseto, ele respira? Também, né? Então, ele também vai respirar, também vai deteriorar o produto, vai consumir o grão, né? Deteriorar, e ele vai causar um outro problema ainda. A Lara colocou ali também, grão quebrado, grão furado, perfurado, danificado, que não seja intacto, ele respira mais, né? Por quê? Porque já desestruturou. Vamos voltar lá a lembrar da aula passada, né? Desestruturou, né? Quebrou, furou. Então, se ele está desprotegido, respira mais também, né? A taxa respiratória de grãos quebrados, partidos, também é muito maior. Então, olha como que uma coisa vai puxando a outra e vai, né, levando a certos níveis aí já extremos, né, de deterioração. Então, está explicado por que acontece aquilo ali, né, no silo, grão todo, né, carbonizado praticamente, né, grãos de soja ali, vocês viram ali os blocos, né, sendo retirados lá do silo, totalmente já deteriorado, totalmente, né, estado, já não é nem grão mais, é uma massa, né, toda deteriorada. Então, por que aconteceu isso? Está explicado, processo de respiração nos grãos, né, e deterioração. É lógico que, né, todos esses fatores aí influenciando, né, teor de água, temperatura, né, mais ou menos nessa ordem, né, de importância, né, porque ambos são importantes, né, mas o teor de água ainda tem uma influência maior, porque é a partir dele que começa a acelerar tudo,
Aí se começa a acelerar por causa do teor de água do equilíbrio higroscópico, aí vem o aumento da temperatura, vem como consequência os micro-organismos e depois os insetos, né? Então, nessa sequência que vai ocorrendo, e uma coisa vai puxando a outra e vira uma bola de neve, né? Começa pequenininha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a hora que vê, pode chegar até a autocombustão, assim como a Lara falou ali, situações extremas que vai, né, chegando ao ponto de ter uma deterioração tão extrema como essa, né? Ok, sobre esse assunto, né, o assunto de respiração, ele é muito interessante, ele é muito importante, e é importante a gente entender, né, essa associação da respiração com o equilíbrio higroscópico, tanto é que ele vem depois, né, a gente primeiro tem que entender, né, esse conceito todo de equilíbrio higroscópico, de influência da umidade relativa, temperatura, né, como que esses fatores ocorrem. Outra coisa importante, volta naquela figura, Lara, que tem o grão e tem todos os fatores, né, que agem, né, isso, essa daí. Aqui é interessante, a gente tem os fatores bióticos e abióticos, né? O que é biótico, né? Bio, vida, né? Então, são aqueles fatores, né, que têm vida. Quais são os fatores que têm vida aí no caso, né? Que influenciam? Nós temos ali, ó, o teor de água do grão em si, não, mas o grão, ele é um fator, ele é um organismo vivo. Mas, além disso, nós temos ali, ó, fungos, né, bactérias, os próprios, aí nós temos outros animais, né, maiores ali, que, né, normalmente não estão ali. Os roedores até podem estar, né, mas os pássaros, por exemplo, eles não estão na massa de grão em si, mas eles são agentes também que causam prejuízo, né, contaminações, prejuízos. Os roedores, né, são outros, consumo, né, do próprio grão. Roedores também tem uma série de problemas relacionados, nós vamos falar de roedores, né, tanto a parte de doença, de contaminação, quanto a parte de consumo, né, de praga mesmo de grão. Além disso, ácaros, insetos, né, são aí os principais fatores bióticos, têm vida, né, então esses agentes estão ali agindo nos grãos. E nós temos os fatores abióticos, ou seja, aqueles que não têm vida, mas que interferem, que influenciam, né, em toda essa conservação dos grãos. Por exemplo, umidade relativa, aí a umidade relativa está incluída ali o vapor de água, que está né, que faz parte da definição de umidade relativa. Essa atmosfera que está ali, que a umidade relativa está envolvida, né, então nível de CO2, nível de oxigênio, né, composição dessa atmosfera, ela é importante. A temperatura é outro fator abiótico, e o teor de água dos grãos. O teor de água em si, ele é abiótico também, né? O grão não, mas o teor de água em si, né, ele não é biótico. Mas então nós temos essa associação, né, desses fatores bióticos e abióticos, e todos eles interferindo ali, ó, no grão. Então é o que a gente chama de sistema ecológico, né, de uma massa de grãos. Está tudo isso envolvido. Todos esses fatores abióticos, né, temperatura, umidade relativa, né, atmosfera intergranular, né, uma porosidade, e os fatores bióticos, né, que podem se desenvolver e aparecer e ter esse problema de intensificar aí todo o processo de deterioração. Os insetos, os fungos, né, as bactérias que já vêm lá no processo de deterioração avançado, aí as bactérias aqui que chegam, né, nós vamos continuar falando deles daqui a pouco, né, dos fungos principalmente, com a siqueira. Então, esse complexo, né, que a gente chama, né, complexo sistema ecológico, né, da massa de grãos, nada mais é do que isso. É esse envolvimento aí de todos esses fatores interferindo aí na conservação ou na deterioração, né. Conservação, né, quando a gente tem as boas condições, deterioração, quando a gente tem essas características aí sendo prejudicadas. Uma outra coisa também, vamos só reforçar mais um pouquinho, aquele diagrama de conservação, onde mostra ali as diferentes temperaturas, condições, né, está mais no final. Isso, esse daí.
Esse diagrama também, ele é muito, ele sintetiza, né, para a gente várias informações também, que são bem interessantes. Então, ele é para cereais, né, então a gente já viu aí a parte lá de classificação, né, em relação à composição química. Cereais são aqueles grãos ricos em carboidrato, principalmente, né. Se a gente tiver esse diagrama aí para outras classes, né, como oleaginosas, por exemplo, ele vai ser deslocado um pouco para a esquerda, né, então ele vai diminuir ali o teor de água, né, ele vai ser todo deslocado para a esquerda, e aí nós temos, né, teor de água no eixo X, né, aqui embaixo, e temperatura do grão, da massa de grãos no eixo Y, né. Então, assim, ele traz essas informações assim, bem claras para a gente. Como que a gente vai conservar bem os grãos? Né? O que a gente precisa para conservar bem os grãos? Sabe? Essa parte roxa, né? Boa conservação, né? A área 1, né? Esse roxo mais escuro um pouco, né? Da parte 1. O que a gente precisa, então? Muito simples, né? É um grão frio e seco. Acabou. Não precisa mais nada. Se tirar a impureza também, melhora, né? Lógico. Mas se o grão estiver seco e frio, pronto. O que vai acontecer com seco e frio? Seco, o que acontece com a taxa respiratória? Lá embaixo. Frio, lá embaixo a respiração. Se a respiração está baixa, né, ele não vai ter problema de deteriorar devido à respiração. Né? Então, frio e seco, condição ideal. Quando a gente aumenta a temperatura, aí a gente vai para a área 2, né, mesmo se tiver seco, né, olha só que interessante, o teor de água aqui está baixo, na parte amarela e 2, mas o grão está com risco de quê? De inseto. Então, o inseto, ele pode atacar mesmo se o grão estiver seco. Né? Então, seco, mas se estiver quente, ele pode ter condições de atacar sim. Aqui a gente tem sobreposições, né? Então, por exemplo, não quer dizer que o inseto ele só vai atacar quando estiver seco e quente, não. Se estiver quente e úmido, ele também ataca. Então, sobrepõe, né? Além da germinação que pode ocorrer na área 3, que é essa área vermelha, a gente também pode ter insetos também acontecendo ali, se a temperatura estiver alta, né? Até potencializa. Quando a umidade, o teor de água do grão está elevado, também facilita o ataque de pragas, né? Então, também é uma deterioração, né? E na área 4, que está falando em deterioração, essa área verde, quer dizer que ocorre a deterioração quando o grão está, principalmente, com teor de água elevado, né? Pode acontecer com mesmo frio, né? O que acontece? Valeu 10 graus, mas o teor de água do produto está em 25%. Ele vai deteriorar, né? Vai demorar ali um certo tempo, né? Uns dias, aí você tem a gente tem cálculos que usam também ali a taxa respiratória para saber disso, ó, quanto tempo ele demora para perder aquele 0,5 de massa seca, né? Isso é fácil de fazer, é uma equaçãozinha simples que você faz, né? Se ele perde tanto com teor de água de 13%, quando o teor de água estiver em 20%, ele vai demorar menos dias para ter aquele 0,5% de perda, né? Então, ele tem menos tempo de conservação, tá? Com o aumento do teor de água, e assim por diante. Então, vai ter deterioração quando o produto estiver úmido, né? Mais tempo ou menos tempo, depende aí da temperatura. E quando ocorre também a germinação, no nosso caso aqui, pensando em conservação, né, não é nada lá de sementes, aqui é conservação de grãos, também é deterioração. Insetos, também é um tipo de prejuízo, né, também é um tipo de dano. Então, a gente tem todas essas características unidas, né, nesse gráfico aí de conservação de cereais. E que traz para a gente, né, essas informações boas em relação a isso, em relação à conservação associadas aí com a respiração. Então, seco e frio, resolvido. Né? Quente, aí já tem problema de insetos, se tiver úmido, né? se tiver ocorre insetos e germinação, e deterioração também, né? E a deterioração ocorre também em situações frias, mais influenciada pelo teor de água, principalmente, tá? Então, esse gráfico aí, ele é bem interessante nesse sentido também. Ele une todas essas informações, né, para a gente ter essa visão geral, né, de qual a melhor maneira, ou quais as melhores condições
para se conservar bem os grãos. Ok? Dúvidas? Podem perguntar. Uma dúvida de cada um para completar? Professor, hoje a gente observa que o pessoal que armazena produto, principalmente milho, sempre tem aquele conceito de armazenar próximo 14 para evitar a questão de falta de produto e tudo mais. Porém, ele esquece que quando esse aumento de temperatura vem ocorrendo, né, tipo assim, ocorre de forma gradativa, né, de acordo com que o grão está mais úmido, obviamente ele vai respirar um pouquinho mais em função do manejo da aeração, que às vezes lá atrás não foi feito corretamente. E com isso, às vezes deixa o produto aí próximo, vamos falar assim, 30, às vezes de temperatura, se tratando de milho, mal ele sabe que está favorecendo o desenvolvimento tanto do inseto, né, e com relação à queima de matéria seca, né, perda, né, de matéria seca, e também futuramente a deterioração do grão, né. Às vezes ele tem esse conceito errado, né, e assim, permanece dessa forma e dificilmente se muda, né. Às vezes a gente tem, vamos falar assim, na visita, às vezes orienta, e o pessoal dificilmente adere, né, no entender deles, se fizer ação, lógico que em horas erradas vai secar mesmo, mas se fizer de forma adequada, né, você vai resfriar o seu produto, né, vai diminuir essa proliferação dos insetos, né, e vai manter a qualidade, né, e evitando, assim, a questão da perda, né, de peso, né. Mas e para o nosso clima, né, dificilmente você vai conseguir, assim, fazer uma boa gestão do manejo de aeração sem que seque pelo menos um pouquinho, né, condições assim, principalmente nesse mês de agosto, setembro, né. Sim. A grande limitação nossa aqui em termos de geração é clima, né? Não tem jeito. Você pega aqui estados aí, nosso estado aqui, Mato Grosso e para cima aqui norte, não tem muito jeito, né? A não ser que você climatize esse ar. Mas usando o conceito de geração tradicional, que é utilizar o ar ambiente, aqui, por exemplo, dependendo da época do ano, o mínimo que você consegue ali é 22, 23, 24 graus. Você consegue fazer nas horas boas do dia, é isso, né? Você pega épocas mais quentes, você até consegue menos. Mas, então, assim, tem essa limitação realmente. E é isso que acontece mesmo. Se você tiver um pouco mais, às vezes é meio ponto percentual de teor de água a mais, né, você já vai ter um aumento gradativo ali, significativo da aeração, da respiração. E aí começa todo esse processo. Né, e aí o risco, um pouquinho que aumenta a temperatura, e aí uma aeração que não é feita, às vezes o clima não favorece naquele período. Então, assim, é arriscado. Né, realmente é arriscado. Né, a gente tem que ter um controle muito grande dessas condições todas. Tá? Outra coisa ali no gráfico de conservação que eu tinha que também destacar, normalmente ali a faixa de temperatura, para pensando principalmente em pragas, em boa conservação, é ali 17, 18 graus, né? E isso, assim, se a gente pensar no nosso clima tropical, é difícil, né? A não ser aqui, por exemplo, a não ser ali mês de maio, junho, julho, você não consegue temperaturas nessa ordem aqui, nem para fazer aeração, nem à noite, né? Você pega agora esse período, a mínima à noite é 21, 22, né? Esses dias agora que esquentou de novo, 23 graus, a mínima, né? Você pegar ali 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, né? E assim, são poucas horas, né? Um trechinho ali só, depois já aumenta de novo. Então, assim, tem essa limitação mesmo, tem essa restrição, né? Então, é isso mesmo, bem apontado ali, Vânia. Um comentário de cada um, também, um comentário, uma pergunta sobre o assunto. Começar a nominar. Professor, antes eu queria até parabenizar a Lara pela apresentação, questão que ela trouxe aí, interessante, né? É um material muito bom para ser estudado e ser aplicado, né? A questão das taxas de respiração, a faixa segura de armazenamento, né? Isso aí é um material muito bom, né? Que a gente
ver no dia a dia, né? Então, assim, essas apresentações que ocorreu desde o Fernando, a Ingrid, a Lara agora, assim, eu estou aprendendo bastante, né? Mais coisas teóricas, né? Uma coisa muito boa de se aplicar no dia a dia. Muito bom, cara. Parabéns, Lara. Ok, obrigado, Lara, também. Você está fora, Lara, das perguntas, né? Mas vamos lá. Fernando, comentário, alguma pergunta? Ô, professor. Não, Lara, eu queria parabenizar aí pela apresentação, né? Foi muito boa. Esse tema de respiração aí, realmente, essa parte ela é bastante interessante, como o professor falou, porque ela acaba envolvendo aí vários temas, né? Desde lá da parte de maturação, né, que eu falei um pouquinho, acaba envolvendo algumas partes ali, a questão da respiração. E, claro, né, no armazenamento, quando a gente for falar lá na frente também, creio que também será um tema muito importante. Então, parabéns aí, foi bem esclarecedora aí a apresentação. Ok. Bem lembrado pelo Fernando, a parte de respiração está relacionada a praticamente todo, né? Todo o processo, né? Igual foi falado, né? Desligou da planta mãe, já tá livre, né? Já está influenciado ali pelas condições atmosféricas e já está respirando, né? Aí vem lá, depois colheu, né? Aí também é uma parte importantíssima. Colheu, né? Normalmente colhe com teor de água ainda alto, né? Mesmo em épocas mais secas, mas ainda está um pouco mais alto, precisando passar pelo processo de secagem. Aí pega esse produto, põe ele lá na colhedora, depois no tanque da colhedora, depois no caminhão, depois moeda. Então, nesse período, nesse trajeto, o produto está úmido, está ali fechado, sem respiração, no ambiente ali, né, pouca circulação de ar e sujeito à respiração elevada, né? Então, assim, o risco de deterioração, né, às vezes acontece, o Ivan mesmo deve ter presenciado, às vezes vai abrir lá o caminhão, demora, filas lá na hora de descarregar, demora um dia, dois, né? Ou quando acontece, né, coisas desse tipo, aí vai abrir a saída, descarregar o produto, na hora que abre a saída lá do caminhão, quando não escoa, mesmo se for lá, né, no tombador, está aquele bloco. Por quê? Porque respirou. Respiração elevada, né? Então, é a mesma explicação aí de todo esse processo que ocorre, né? Respiração, micro-organismo, aquecimento, tudo isso envolvido. Muito bom. Tem mais? Quem ainda não falou? Sequeira, Maria Sequeira que está aqui. Você vai falar daqui a pouco dos fungos, né? Mas sobre essa parte de respiração também, algum comentário, alguma questão? Bom dia a todos. Eu quero parabenizar o colega pela apresentação. Como o Fernando disse, está tudo interligado, né? E a respiração é muito importante, né? Do grão. Eu não sou da área, mas então eu fico prestando atenção muito, porque aí a gente vai vendo tanto que está relacionado uma coisa com a outra, a umidade relativa, né? A teor de umidade, a umidade de equilíbrio, né, a respiração do grão que hoje foi dito. Então, é como o Elivane falou, a gente está aqui, está absorvendo isso tudo com maior atenção, como aprendizado mesmo, né? Somente eu, né, que não sou da área de agronômica, mas, no fim, a gente da engenharia de alimentos também tem que saber tudo isso desde lá do campo, porque para você ter uma matéria-prima excelente, né, se você trabalha com processamento, você tem que ter uma matéria-prima boa, então envolve tudo isso aí, né? Qualidade do grão, isso aí é muito importante, que aí a gente tem que ter esse conhecimento todo que está elucidado aqui hoje nessas aulas. E o Fernando bem disse que tudo interligado mesmo, e a gente tem que estar sempre atento, né, às explicações. Eu adorei a apresentação, e agora... a sequência minha aqui agora que vai se falar sobre micro-organismos e fungos, que tem tudo a ver com a respiração também, né? É tudo interligado, não tem como. E o interessante, Siqueira, você falou na área de alimentos, também, né? Se a gente pensar ali em outros alimentos, né? Frutos, outros materiais vegetais, também tem a respiração, e às vezes uma taxa muito maior, né? Se a gente pegar além da respiração, tem a transpiração, então aí é um processo mais acelerado ainda de conservação, né? Exato. Eu me lembro uma vez que a professora Giovana fez um trabalho com a professora Clarice, hoje ela está em Morrinhos, e que no esse ambiente
com gás carbônico, todo de respiração dos frutos, mas foi um trabalho muito bonito, eu fiquei, assim, encantada. Você falou mesmo, né? Abrange valor. Ok. Anderson, seus comentários também, perguntas, se tiver. Bom dia, né? Queria começar parabenizando a apresentação da Lara. Muito bom, bem dinâmica. Ela soube precisar bastante aquela parte do gráfico lá, eu gostei bastante. Apesar que a minha internet estava oscilando muito, mas gostei muito da apresentação. Ok. Bom, finalizando, Ingrid e Estela. Ingrid primeiro. Consegue me ouvir? Bom dia, está bem baixinho, mas dá para ouvir. Alô, Ingrid? Tá. Está baixinho, né, seu microfone. Bom, vamos à Estela, depois a gente volta na Ingrid, se conseguir. A gente está ouvindo, mas ouvindo bem baixinho na hora que você falou, Ingrid. Vamos tentar novamente. Bom, enquanto ela tenta ali organizar, Estela também, seus comentários, suas dúvidas. Bom dia, tudo bem? Eu queria parabenizar a Lara, gostei bastante da sua apresentação, achei ela bem dinâmica, foi rápido, mas foi fácil de captar o que você queria passar para a gente. E por ser, assim, como é um aluno que apresenta, eu acho que facilita mais também o nosso entendimento, porque acho que tem a mesma visão, não sei, mas eu prefiro aulas quando os alunos apresentam. Fica mais fácil o entendimento, porque acredito que são as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, e eu gostei bastante da apresentação da Lara, e eu não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Estela. Ingrid, vamos tentar ver se a gente... O senhor está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Talvez você puder falar um pouquinho mais alto, mas está dando para ouvir, sim. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não consegui acompanhar completamente a aula, né? Estava com problema na internet, sem energia aqui em casa. Mas, assim, eu gostaria de parabenizar a Lara, né, por todo o conteúdo que ela trouxe. Depois eu vou, com a gravação, eu creio que vai me ajudar mais na hora de, né, fazer atividades, de conseguir acompanhar de forma mais lenta, assim, um pouco, eu acho que vai ser melhor. Mas, assim, a parte que eu consegui acompanhar, né, deu para entender direitinho o que ela trouxe, e é isso aí, parabéns, Mara. Ok, né? Obrigado, Ingrid. Deixa eu interromper aqui